Olha só, vamos ver hoje aqui como ajustar o seu prato do dia a dia aí para otimizar ele para emagrecer de vez, fazendo os ajustes certos e as substituições corretas nele para conseguir emagrecer de vez de forma fácil, simples, prática e saborosa também. Eu vou usar como exemplo aqui o famoso PF brasileiro, o nosso famoso prato feito que, como você vai ver já, o prato feito tradicional aí não é a coisa mais saudável do mundo e na verdade não é ótimo para o emagrecimento e na verdade nem tão bom assim para a tua saúde e talvez você não saiba nem o porquê disso, mas eu vou te explicar, tá? Então primeiro eu vou te contar aqui de fato o que tem de bom e o que tem de ruim no PF tradicional aí para você entender e pensar a respeito daquilo que você tem comido no teu dia a dia, nas suas refeições. E também, em seguida, eu vou te ajudar e te mostrar aqui uns ajustes que você pode fazer para transformar esse PF não tão bom assim num PF bem mais saudável. E logo em seguida, depois, partindo desse ajuste, eu vou te mostrar como fazer algumas substituições nesse prato para deixar ele otimizado para um emagrecimento acelerado. Combinado? Aí você pode pensar e como fazer isso nos seus próprios passos, na sua própria rotina e aí colher os resultados disso tudo. Maravilha? Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador de ciência da nutrição desde 2009. Eu sou autor best-seller também e criador do único método metabólico de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. E eu tô aqui semanalmente compartilhando o melhor com você, baseado na melhor ciência que eu tenho acesso para te ajudar a emagrecer de vez e recuperar as rédeas da sua saúde, sempre sem balelas. Primeiro de tudo, vamos analisar aqui o prato feito tradicional aí do nosso Brasil, né? Então a gente vê aqui no meio um ovo, a gente vê aqui um bife, a gente vê o feijão, um arroz branco, uma batata frita, aí uma salada com tomate e alface. E antes de mais nada aqui, eu quero deixar claro uma coisa. Se as pessoas no Brasil comessem PF mais seguido e menos dessas gororobas industriais, aditivadas, ultraprocessadas e tóxicas, nós veríamos aí na rua gente muito mais em forma e muito mais saudável no geral, ainda que esse prato feito aqui do jeito que ele tá não seja perfeito. Mas ainda assim, essencialmente ele é um prato aí nutritivo, né, baseado em alimentos de verdade e saciante também. Agora, em termos de calorias e macronutrientes, carboidratos, proteínas, gordura do prato feito, vamos ver como ele se constitui aqui. Eu coloquei isso aqui tudo no cronômetro aqui, que é um aplicativo para a gente entender essa informação calórica, né? E a gente vê com o prato feito tradicional, ele tem aí mais ou menos 840 calorias, né? Das quais 25% delas vem de proteínas, né? 36% de carboidratos e por fim 39% das calorias do prato feito vindas de gorduras. Então a gente vem um perfil de macronutrientes bem equilibrado no geral. Agora, quais são os problemas do prato feito, né? Qual é o problema mais grave de todos do prato feito, não é verdade? E o que poderia ser melhor? Vem comigo aqui. Eu vou avaliar a qualidade, os problemas do prato feito de acordo com os critérios da alimentação forte. E se você me segue, você já sabe o que é. Ou seja, a gente divide os alimentos em alimentos fracos e alimentos fortes de acordo com quanto eles ajudam ou atrapalham o nosso metabolismo de energia no corpo, quanto eles ajudam ou atrapalham o nosso corpo em termos de nutrientes e quão fáceis eles são de serem digeridos e absorvidos, assimilados pelo nosso corpo. Para começar, ao meu ver aqui, talvez o maior problema que tem no prato feito tradicional é o seguinte, ó, quase 1/3 das gorduras do prato são de gorduras poliinsaturadas, tá? Onde a maioria delas é de ômega 6. E essas gorduras todas vêm dos famigerados óleos de cozinha tradicionais industriais que são usados em 99% aí dos restaurantes que fazem prato feito, com certeza, se não mais ainda, né? Aqui eu tô falando do óleo de soja, de milho, de canola, de girassol e todas as margarinas aí também, né? Essas gorduras são pró-inflamatórias, pró-oxidativas, são obesogênicas, ou seja, promovem a obesidade, promovem fome, entre um monte de outras coisas aí no nosso organismo também que são muito negativas. Então, por isso, o pior de todos os ingredientes do prato feito é aquele ingrediente que você nem mesmo consegue ver, porque ele é invisível, que é o tipo de gordura que eles usam para cozinhar, que são esses óleos vegetais industriais aqui. Então esse de longe é o maior problema do PF, na minha opinião. E por isso, vamos lá, sabe qual é o pior alimento que você consegue ver no PF aqui? Arrisca, dá uma olhada, qual que é? Eu acho que vai acertar qual que é o pior de todos. É a batatinha frita,
Mas não é por causa da batata em si. Não, não, não. Por quê? Muita gente, inclusive, acha que a maioria das calorias da batata frita vem de carboidratos, né? Batata. Mas as pessoas estão enganadas, porque quando você coloca aqui, você vê que a maioria das calorias da batata frita vem de gorduras. 59% das calorias da batata frita vem de gorduras. E qual gordura que vem nesse caso? De óleo vegetal, inflamatório, pró-oxidativo, obesogênico, que nós acabamos de falar que eles fritaram essas batatinhas nele, não é verdade? Então, de longe, o pior ingrediente são esses óleos e o pior alimento que a gente consegue ver nesse prato aí é a batatinha frita por causa desses benditos óleos tóxicos que foram usados, certo? Agora, nós temos nesse prato feito aqui duas grandes estrelas, né? Duas grandes estrelas aqui, dois alimentos fortes, né? Que fazem parte aí desse prato feito e que são uma ótima fonte de nutrição. Arrisca quais são esses dois alimentos fortes? Sim, provavelmente você acertou, é o bife e é o ovo também, né? Esses dois alimentos são muito fortes, né? Aliás, adicionar o ovo ao prato feito é uma boa ideia. Você adiciona gorduras de qualidade, né? Vitaminas, minerais muito potentes aí na gema, na clara do ovo, etc. E obviamente que o bife tem todas as vitaminas B do complexo B altamente biodisponíveis, todas as proteínas ali, gorduras boas, gordura bovina. Então é a base, digamos, do prato. São esses dois alimentos, na minha opinião, as duas grandes estrelas do prato feito. Seguimos. Nós temos aqui o alimento que é o queridinho de muitos brasileiros, que é o feijão. E para muita gente torcer o nariz talvez aqui, o feijão ele é um alimento na categoria da alimentação forte, ele é categorizado como alimento fraco. Pois é, alimento fraco. O feijão ele é uma leguminosa. Uma leguminosa é o quê? Uma semente. Todas as sementes de planta são altamente protegidas quimicamente. São geralmente de difícil digestão, possuem vários antinutrientes lá dentro que atrapalham a digestão do próprio feijão, das leguminosas, como também de outros alimentos que você consome junto. Eles podem ser alergênicos, podem gerar a proliferação de bactérias negativas no nosso intestino, um monte de coisa. E é por isso que eu não sou fã de feijão, apesar de gostar, numa feijoada eu como muito raramente, né? Então, infelizmente, ele é um alimento fraco aqui, porque eu não acho uma boa ideia se comer sementes por todos esses problemas que eu acabei de falar. E quando ele interfere no intestino, isso pode ser um enorme problema para o emagrecimento e saúde, já falo mais disso também, tá? Quando o intestino tá ruim, tá? Ele geralmente vai gerar o que? Uma desbiose, né? Tem vários problemas, mas um deles é a desbiose, que é o desequilíbrio nas bactérias que a gente tem, entre boas e ruins. E isso acaba produzindo o quê? Uma maior produção, de fato, do que a gente chama de endotoxinas, que são lipopolissacarídeos, que são partículas, são partes da membrana celular de bactérias que a gente chama de gram-negativo, gram-negativo, né? É um tipo de bactéria. E essas endotoxinas são muito pró-obesogênicas, elas são ruins para a sua saúde e promovem o ganho de peso, dificultam muito o emagrecimento. Então o intestino, como eu falo, ele é uma das grandes travas para o emagrecimento. Então muita gente foca nas calorias, né, em exercício, mas esquece o que realmente está travando o emagrecimento. E uma dessas grandes travas é o intestino. E por isso que eu não quero arriscar nada, ficando consumindo feijão aí. Se o intestino de muita gente talvez não responda bem a isso, pode ser um problema, né? Seguindo aqui, nós temos uma ótima fonte de carboidratos no prato feito aqui de fácil digestão, que é o arroz branco, né? Que ele é categorizado como forte na alimentação forte, porém, ele precisa ser utilizado no contexto certo dentro da alimentação forte, né? Ele não necessariamente vai ajudar muito quem precisa emagrecer ou está com disfunção metabólica, mas ele pode ser bem-vindo sim depois de você atingir seu objetivo. Ele faz parte da fase 4 do acelerador emagrecer de vez, que é o meu método, ou seja, a fase 4 onde as pessoas já atingiram o peso ideal e vão aprender a manter ele pro resto da vida, e o arroz branco pode ser bem-vindo sem problema. E por fim nós temos a alface e o tomate aqui no prato, que ambos são categorizados como forte aqui, na verdade. A alface é basicamente água, né? Uma água em formato de folha, e o tomate é uma fruta, é bem-vindo, não tem problema. Dito isso, então, vamos ver primeiro aqui como é que a gente pode fazer aqui na prática algumas substituições no prato feito tradicional para torná-lo mais saudável. E logo depois, a gente vai partir desse ponto para fazer as substituições gerais para tornar esse prato feito otimizado com emagrecimento mais acelerado. Maravilha? Então, para tornar o prato feito mais forte e menos fraco, a gente pode fazer alguns simples ajustes. O primeiro ajuste aqui é, obviamente, remover os óleos vegetais que são usados para cozinhar e cozinhar tudo ao invés com uma gordura forte, uma gordura natural e ancestral, como a manteiga, como a ghee, o óleo de coco, o azeite de oliva de qualidade, uma banha de porco caipira, uma gordura bovina, o óleo de palma, por exemplo, gorduras que estão sendo usadas
há gerações e gerações. E jogar fora essas gorduras industriais modernas que são problemáticas. Essa é a primeira coisa. A segunda substituição que a gente vai fazer aqui é você dar um tapa no botão de gostei desse vídeo, só para motivar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo para você. E se você não segue o canal, você não vê esse tipo de informação em outro lugar, que é uma vantagem competitiva para você. Então siga o canal também para mais coisas assim toda semana. Maravilha? Próxima coisa, não fritar a batata e ao invés fazê-la cozida, por exemplo, ou assada. Assim, ela não absorve um monte de gordura. Mesmo que for uma gordura boa, não tem por que você ficar absorvendo aquilo, um monte, dentro de uma batata, por exemplo. Então, trocar a batata frita por uma batata cozida, uma batata assada, é uma ótima mudança. Um purê de batata, por exemplo, né? Pode ser uma ótima mudança. Terceira coisa para melhorar esse prato é remover o feijão. Ah, não, Rodrigo, remover o feijão. Bom, nada que você precisa fazer, tá? Aqui são informações que eu passo para você que eu acho que tem mais chance de funcionar para você. Se você quer seguir em frente, não tem problema. Mas eu sugeriria remover o feijão e substituir ele podia ser um queijo de qualidade, se você gosta, ou uma outra leguminosa, e basicamente a única que eu recomendaria nesse caso é ervilha, porque apesar de ser uma leguminosa, ela é de bem fácil digestão, ela é basicamente amido, é tranquila, então a ervilha seria uma boa substituição aqui para o feijão, bem mais amiga do nosso intestino. Agora, feito isso, a gente tem esse prato aqui, um prato feito agora totalmente saudável, né? Que maravilha, né? Não foram tantas coisas que a gente mudou, certo? Agora, partindo deste prato, como é que a gente faz as últimas substituições para chegar num prato feito mais favorável para emagrecimento? E você pode pensar em como fazer isso na sua dieta e também, na sua rotina também. Então, lá, partindo do prato feito aqui, que acabamos de fazer, ajustado, algo que poderia aumentar a efetividade desse prato para emagrecimento são duas coisas. Aumentar aqui a proporção de proteína no prato pode ser bom para emagrecimento, aumenta a saciedade, ótimo, muito legal. Aumenta o poder de detoxificação do fígado, que proteína é bom para isso também, várias coisas. E a outra coisa é alterar as fontes de carboidratos para deixar um pouco mais ajustadas, otimizadas para o emagrecimento, um pouco mais acelerado, certo? Então, a primeira coisa que eu faria é adicionar um bife adicional nesse prato. Eu colocaria 2 bifinhos aqui em vez de um só, aumentando a proporção de proteína nesse prato. Vamos ganhar mais saciedade, isso vai ser legal, vai te ajudar bastante. A outra coisa que eu faria nesse prato é substituir aqui o arroz branco, nesse caso, por uma abóbora cozida, por exemplo, que é um carboidrato delicioso ainda, muito bom, mais volumoso que o arroz e que pode ajudar você mais em termos de emagrecimento. Ok? E aqui também eu substituiria a batata, que a gente falou, por abobrinha, por exemplo, ou por cenoura, ou algum legume aqui de fácil digestão, ao invés nesse caso, para maximizar os nossos benefícios de emagrecimento. E já que eu tirei a batata, o que eu faria é adicionar uma fruta de sobremesa nessa refeição. Então eu tiraria a batata, adicionaria a abobrinha ou a cenoura, etc. E mais uma fruta de sobremesa para fechar tudo com chave de ouro, né? Tudo tem um motivo por trás dessas substituições. Como eu sempre falo, o segredo aqui está em usar do poder natural dos alimentos, né? Entendendo como eles funcionam e impactam o nosso metabolismo, bem que ajustando a ciência nutricional e colocando isso em prática, tirando proveito do conhecimento que nós sabemos já, né? E algo a se lembrar aqui que eu sempre tento repetir para vocês, se você me segue, você já está careca de saber disso, mas tem que ficar mais careca ainda porque isso é muito importante. Então é o seguinte, nós precisamos lembrar do seguinte, que nós precisamos parar de focar nas calorias para emagrecer. Né? Parar de focar na quantidade de calorias dos alimentos que nós ingerimos e começar a focar mais no impacto desses alimentos que nós escolhemos comer, o impacto que eles têm no nosso metabolismo. Então, menos foco nas calorias e mais foco no impacto deles no nosso metabolismo. Porque o sobrepeso, ele não é um problema calórico, ele é um problema metabólico, né? É basicamente uma disfunção metabólica que força o nosso corpo a direcionar mais das calorias que nós comemos para estoque de gordura e menos para o uso e queima para abastecer o nosso corpo. Mesmo se a gente comer 1.000 calorias por dia, ou 500 calorias por dia, ou 2.000 calorias por dia, se o teu corpo continuar direcionando mais calorias para estoque do que para uso, por causa dessa disfunção metabólica e energética, você vai tender a engordar fácil e a emagrecer difícil, não importa o que você faça. Então, o problema aqui, a solução não está na contagem de calorias, está sim em desbloquear esse metabolismo para ele voltar a fazer isso que ele deveria fazer corretamente, direcionando mais as suas calorias que você come para uso e abastecimento do corpo e menos para estoque, dando vazão ao excesso que está estocado no corpo, e assim você emagrece feliz e recupera a sua saúde ao mesmo tempo, sem ficar contando calorias, sem drenar a sua força de vontade e muito menos sem ficar suando à toa com exercício. E é por isso que 95% das pessoas falham no emagrecimento
porque justamente focam nas coisas erradas, tentando forçar o corpo a emagrecer sem entender de fato a causa raiz aí do sobrepeso. É como ficar dando soco em ponta de faca, não funciona. Os outros 5% das pessoas que de fato têm, né, resultados bacanas com o emagrecimento, eles focam em ajustes alimentares, usando do poder natural dos alimentos, como falei, para destravar essas travas metabólicas do emagrecimento. O intestino é uma delas, por exemplo, lembra? Para restabelecer o metabolismo correto de energia no corpo que eu acabei de falar. Isso que é o pulo do gato, é aí que está a sacada, né? Então é isso que eu tento passar para vocês em todos os vídeos aqui. É um caminho de fato comprovado e tranquilo, fácil de se seguir até o emagrecimento sem volta. Ou seja, o emagrecimento que você chega lá não precisa mais voltar a fazer dieta no futuro, não tem efeito sanfona. O emagrecimento sem volta. Essa é a sacada. Agora, será que isso tudo funciona, né? Todo vídeo eu passo um caso de sucesso para você aqui. Hoje é do Giovanni, ele falou, ó, aí está meu antes e depois, 27 quilos eliminados em 6 meses, obrigado pelos seus ensinamentos e por mudar a minha vida. Isso é incrível. Toda vez que eu escuto isso, eu me sinto lisonjeado de poder ter o privilégio de escutar esse tipo de coisa. E eu quero que você pegue esse conhecimento que eu passei para você hoje aqui e tente pensar como é que você pode implementar isso na sua vida, no seu prato feito que você faz, eu espero, no teu dia a dia. Isso é muito importante. E você pode fazer esses ajustes, seguir esse processo todo sozinho, com todo o meu conteúdo gratuito aqui. Ou se você é o tipo de pessoa que quer um atalho, quer partir para a prática direta, né, com um passo a passo mastigadinho, te ensinando o que fazer em cada fase, né, com listas de alimentos, cardápios, de exemplo, receitas também para você seguir, áudios motivacionais e tudo que você precisa para só acertar e não errar durante o caminho, você pode se juntar ao meu programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Para fazer isso, tem o link na descrição aqui, você pode dar uma olhadinha ou entrar direto em aceleradoremagrecer.com.br para se juntar e vir com a gente e emagrecer de vez como tanta gente já está fazendo agora. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você, tenha te ensinado coisas que você não sabia e com isso a gente se fala então no próximo vídeo. Qualquer coisa deixa um comentário para mim que a gente continua a conversa. Forte abraço, se cuida e até a próxima.